desafiou a promover essas lives, né? Cada um com sua temática. Rodrigo, eu mandei todas as temáticas para você ter uma noção quais são. Na realidade, a Controladoria e Compliance não seria o primeiro grupo a apresentar, mas devido à questão de agenda dos outros palestrantes, a gente teve que redefinir, né, professora? E, então, ficou sendo o primeiro. O grupo é composto pela Thaís Fernanda, que você está vendo aí na tela, e por mim. E nesse caso, eu vou te apresentar para que você possa fazer a fala. Professor, ele queria falar mais de 1 hora, eu vou falar logo para a senhora. Aí a gente foi conversando para ele cortar, se deixasse, ele tem material para... Gente, deixa ele falar. Eu falei Fica à vontade, Rodrigo. Porque ele já queria falar no setor privado, setor público, meio ambiente, não sei o quê. Porque é dele, professora. Controladoria e Compliance. Tem que aproveitar, não. Né, Rodrigo? Eu fiz uma esses dias de 20 minutos, mas como é o público universitário, a gente gosta de falar um pouquinho mais só, porque às vezes eu acho que vai ser bem interessante para vocês, mas eu acho que eu vou falar em 45 minutos. Eu acho que dá para falar em 45, no máximo 1 hora. Não, você já viu, né, professora? É de 45 a 1 hora. Fica tranquilo. Ele falou 1h30 no início, depois a gente foi baixando. Mas, olha, eu de novo agradeço ao Rodrigo. Inicialmente, a fala seria feita por um colega dele, que é o Marcos, né, que foi até seu aluno, professora Lúcia. Eu não sei se a senhora lembra dele. Marcos, você lembra o sobrenome? Aí, agora eu também esqueci. Ele... Marcos Fujimura. Japonês. Obrigado, Rodrigo. Mas aí o Marcos falou, não, Cristiane, quem é o expert da área é o Rodrigo, então vou falar com ele. E prontamente o Rodrigo aceitou, para nossa alegria. Agradeço de novo, em nome da Thaís também, por sua participação. Bom, deixa eu iniciar a fala, então, e para apresentar. A senhora vai falar alguma coisa, professora? Eu só tenho que agradecer. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito hoje. Vai agregar, que bom estar aqui gravando já, a gente pode ver. E, gente, olha, chame o pessoal que trabalha com vocês, manda o link aí no WhatsApp, porque, olha, não dá para perder isso aqui, não. Participar. Aproveitando, pessoal, mandem perguntas aí no chat. No final da apresentação, a gente vai ler todas, vamos conversar sobre todos os pontos que vocês quiserem tirar dúvidas. E vamos lá. Tá. Bom, boa noite a todos. Vou apresentar o nosso palestrante, que é o... Eu sempre quero falar professor, mas ele não é professor, é o advogado Rodrigo Amorim. Ele foi coordenador do comitê, coordenador do Comitê de Comunicação da Rede de Governança Brasil, RGB, atua no setor público como auditor interno, perfil advogado, na Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, tendo experiência nas áreas de responsabilização de agentes públicos e de pessoas jurídicas, compliance, integridade, acordo de leniência e governança corporativa. Por mais de 12 anos, atuou como jornalista em emissoras de televisão, produção e reportagem, revistas e assessoria de comunicação governamental. É graduado em jornalismo e direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, então é cria da UFMT. Com especialização em Direito Constitucional Aplicado, Faculdade Damásio, Prevenção e Repressão à Corrupção, na Estácio, e Jornalismo Digital pela Uninter. Bom, então, o auditor da Controladoria Geral, Rodrigo Moraes de Amorim, começará a sua fala. E, novamente, nós agradecemos por isso. Ok, obrigado. Antes de eu abrir a tela aqui, só para avisar, né, eu formei em jornalismo em 2005, aí em 2010 eu retorno ao UFMT e formo em Direito em 2015. Então, desde que eu formei, eu acho que dentro do UFMT eu não tinha dado palestra, é a primeira vez, né? Eu acabo falando mais para dentro do Estado, agora para o público de advogados em alguns eventos, mas para o UFMT eu não tinha voltado. É um grande prazer, né, falar da Universidade Federal de Mato Grosso, um lugar que eu tenho muito carinho. Eu passei 2 faculdades aí, né? A gente sabe, quem está fazendo a primeira faculdade, eu conto para vocês. A gente pode reclamar
pode falar o que for, mas a gente sai do FMT, nós somos profissionais reconhecidos, somos profissionais que nós destacamos no mercado. Tanto no jornalismo como no direito, eu tenho para falar isso para todo mundo que sai do FMT. Às vezes a gente fica reclamando, é até normal, né, querer melhorias e tal, mas é um ambiente fantástico, né? Temos grandes professores, um ambiente com vários alunos ótimos, excelentes, e isso tudo faz a diferença depois. Então, fica a dica aí para vocês. Vamos lá. Só me confirma que tá na tela a apresentação? Sim. Pessoal, então eu recebi um convite para falar sobre controladoria e compliance, né? O microfone, tá? Desligou? Ah, não, você vai desligar o seu, né? Aham. Tá, tranquilo, pode ficar à vontade. Então, recebi esse convite e daí eu perguntei antes até para a Cristiane para eu poder formatar um conteúdo um pouco mais apropriado à necessidade de vocês. Então, a minha ideia não é exaurir o tema, mesmo porque isso não é possível. E eu sempre penso que quando eu sou convidado para falar sobre alguma coisa, o importante é você deixar mensagens, mostrar as suas impressões, porque não é possível se esgotar todas as temáticas que envolvem determinada área de conhecimento. Mas aí, né, como profissional que atua com esses assuntos, a gente pode deixar dicas, insights sobre, né, diversas abordagens que nós possamos fazer sobre esses temas. Então, algumas coisas que eventualmente não forem tratadas aqui, vocês fiquem à vontade para deixar as perguntas no final. Nesse momento, nós vamos tentar aí equilibrar as expectativas e atender o interesse da maior número de alunos em relação a esse tema. Bom, já falaram meu currículo, eu só vou enfatizar aqui na área de compliance, que é a área que eu tenho atuado ultimamente. Eu entrei na CGE em 2017 e eu fui trabalhar com um processo de responsabilização de pessoa jurídica, que é a famosa UPAR, que chama a sigla, que isso é uma inovação trazida pela lei anticorrupção. E nisso, a lei anticorrupção, ela vai trazer essa questão do compliance anticorrupção, do programa de integridade. Foi quando eu tive necessidade de correr atrás e estudar sobre o tema. E eu fiz especialização em prevenção e repressão à corrupção. Eu tenho certificação profissional em compliance na LEC, que é uma escola de São Paulo que fala sobre compliance. Tenho capacitação na norma ISO de antissuborno, tanto como lead implementer, como também auditor interno. Fiz curso em compliance na FGV e eu sou membro voluntário na Rede Governança Brasil. O que é a RGB? É uma entidade não governamental que tem trabalhado para disseminar boas práticas de governança em todo o Brasil. Ela tem 2 anos de fundação, eu entrei tem alguns meses, e como eu sou jornalista também, né, formei jornalista, vocês sabem que quando você tem uma formação, o pessoal, né, faz os convites. Aí lá, por causa da minha formação, eu tenho ajudado também na parte de comunicação por meio de estratégias para disseminar o tema. Então, isso, falar sobre governança e compliance tem sido minha rotina nos últimos anos. Bom, como a gente já conversou aqui no Esquenta, né, antes da apresentação, não tem como você falar sobre compliance, sobre controladoria, sem entender o que é governança. Eu creio que vocês já devem ter tido abordagens sobre esse assunto, mas o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é bem claro ao enfatizar que governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre os sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Você vê a governança, na verdade, né, como aquela necessidade de você ter direção, estratégia e controle. E um outro conceito muito importante são as chamadas partes interessadas. Em inglês se chama stakeholders. Esse negócio que empresa, organização foi feita para dar lucro, a gente já sabe que isso não é uma verdade mais. Hoje as organizações, elas existem também para atender aos interesses das partes interessadas. E é por isso que você vai ver questões aí relativas, que está muito na mídia falando, inclusive, a meio ambiente, social. Não vou aprofundar nessas questões. E então, governança, algumas pessoas até usam o termo, né, um tema guarda-chuva, né, é um grande tema guarda-chuva sobre o qual a gente terá ali outros temas interdependentes.
No setor público, em 2017, o Decreto Federal 9.203 vai, pela primeira vez no governo federal, disciplinar de forma clara o que é governança pública. É um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em práticas para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vista à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, a organização no setor público, ela vai ter ali toda a sua estrutura de governança, de gestão de risco, controladoria, compliance, que é uma área que ainda está começando a se formar. Para quê? Na verdade, tudo isso se volta a atingir os objetivos da organização. No setor público, prestar serviços e entregar obras públicas de qualidade. E para isso, quem está à frente dessas organizações, elas precisam tomar decisões. E essas estruturas, elas basicamente vão o quê? Dar suporte para apoiar a melhor tomada de decisão. Tendo isso já bem claro de início, eu sempre gosto de trazer o modelo das 3 linhas. Eu não sei se vocês conhecem esse modelo, lá atrás ele era chamado de modelo das 3 linhas de defesa. No ano passado, o Instituto de Auditores Internos, ele renovou esse modelo, ele tornou ele um pouco mais clean, vamos dizer assim, um pouco mais claro para facilitar. O que é esse modelo, Rodrigo? Daqui você tem o corpo administrativo ali em cima, o corpo administrativo seria o órgão ali de governança, né, que faz essa questão aí da direção e supervisão organizacional, e a gestão. A gestão, você tem a primeira linha, que antigamente falava a primeira linha de defesa, hoje só fala a primeira linha, que são aquelas pessoas que estão na ponta dos processos, são aquelas pessoas que operam os controles internos e eles acabam gerenciando os riscos no dia a dia. A segunda linha é aquela estrutura que dá apoio, suporte e assessoria à primeira linha. E aí a gente vai ter o quê? A controladoria, o compliance, a assessoria jurídica. E a terceira linha de defesa, de forma exclusiva, é exercida pela auditoria interna. E ela faz o quê? Ela faz avaliação e assessoria independente e objetiva para melhorar os processos de governança, controles internos e gestão de risco. Por que é bem claro isso? Muitas vezes, na hora que a gente vai estudar pela primeira vez um tema, fica aquela confusão. Ah, mas isso a auditoria interna já faz, isso aí a controle já faz, isso a compliance já faz. Mas você vê que a auditoria interna ela tem uma posição independente e objetiva, por quê? Ela não faz atos de gestão ou cogestão. Isso macula a sua independência. Então, ela faz parte da organização, mas ela tem reporte direto ao órgão de governança e o reporte funcional. E o reporte administrativo, a gestão, vamos supor, ao CEO. Então, ela tem uma função abrangente de avaliar esses processos de governança, gestão de riscos e controle para melhorar a governança. E daí ela quer o quê? Agregar e proteger o valor organizacional. Eu não vou aprofundar em auditoria interna, mas eu quero deixar isso bem claro, porque se vocês forem estudar esse tema mais à frente, tem uma confusão muito grande, inclusive em relação a alguns profissionais que eu já conheci, que às vezes não tem esse método mais moderno que as instituições estão caminhando e acabam achando que está tendo sobreposição de papéis, mas não. Por isso que eu acho importante, na hora que nós estudamos, você ter essa clareza que governança também é o quê? Definir papéis e responsabilidades. E esse modelo é muito simples e ali você vê realmente onde cada um está num contexto macro. E aqui do lado, eu esqueci de falar, tem o prestador externo de avaliação. No setor público, por exemplo, seriam os tribunais de contas e até mesmo, dependendo do contexto, outros órgãos de controle, né, em relação ao poder executivo. No setor privado, você tem ali as auditorias independentes, ou seja, externa, fora da organização, e você tem também o quê? Os órgãos reguladores. Quando a gente for falar de compliance, essa questão dos órgãos reguladores, né, a ANEEL, a ANS, a NTT, os órgãos Bacen, os órgãos reguladores têm um papel fundamental nisso daqui. Eles influenciam muitos riscos que ocorrem na organização decorrem ali de questões ali dos órgãos reguladores, da regulação e também dessa atuação mais incisiva dos órgãos
de regulação. Inclusive, quanto mais regulado um setor, mais é exigido da área de compliance. Tá? Bom. Rodrigo, desculpe interromper. Você poderia clicar ali em ocultar na mensagenzinha que está aparecendo no rodapé? Ela está acabando cobrindo o slide. Obrigada. Tá, melhorou agora? Perfeito. Obrigada. Bom, a controladoria no setor privado, eu vou fazer uma rápida abordagem para a gente aprofundar no setor público. Eu acredito que você já tem uma noção que a controladoria é um segmento das ciências contábeis que colabora para uma gestão de qualidade, coordenando questões orçamentárias e administrativas. Essa área também pode ser vista como um produto da evolução da contabilidade, que apesar de ser fundamental para a estrutura de qualquer organização, acabava restrita a ferramentas e processos técnicos. De um jeito simples, podemos dizer que a função controladoria é cooperar para uma administração eficiente, mantendo os negócios saudáveis e lucrativos. Esse aqui é da fundação, né, FIA. Eu peguei, tem aqui, se vocês clicarem lá nesse link, eu te mandei para vocês o PDF, vocês têm acesso ao conteúdo na íntegra. Bom, e no setor público? No setor público, nós temos um grande abacaxi e é a grande confusão que se tem em relação a esse tema. A controladoria ela tem que ser vista sob dois aspectos. O mais conhecido é como nome do órgão central de controle interno do Poder Executivo, que a gente tem como referência, por exemplo, a Controladoria Geral da União. Aqui em Mato Grosso, a Controladoria Geral do Estado. Mas no Brasil, que a gente sabe que a gestão pública tem uma maturidade de governança ainda muito incipiente, a controladoria não é uma realidade em todos os municípios, em todos os estados. Tem estado que não tem. Exemplo, o estado de São Paulo não tem. O município de São Paulo tem, mas o estado de São Paulo não tem. Porém, controladoria também pode ser entendida como uma das macrofunções do órgão central do controle interno. E quando nós falamos especificamente dessa função, dentre as 4 macrofunções, a controladoria vai se aproximar muito do que se faz no setor privado. Mas, antes de aprofundar em controladoria, a gente precisa entender essas 4 macrofunções do órgão central de controle interno. Então, ele exerce a auditoria interna, que a gente até falou um pouquinho, que é a avaliação e assessoria independente, objetiva. No setor público, a CGU, e aqui também no Estado, é uma área bem avançada, é uma área que tem já os trabalhos prestados, com bastante conhecimento público até e resultados. É uma área, vamos dizer assim, mais consolidada dentre as macrofunções. Nós temos também atividade de ouvidoria. Na ouvidoria, a gente vai ter os canais de denúncia, o 0800, transparência ativa, transparência passiva, estímulo ao controle social, ou seja, instituições aí que ajudam a fiscalizar os órgãos públicos, e a ouvidoria vai ser também um braço ali para apoiar essas organizações, dispor informações, né? Aquele canal mais próximo com o cidadão. E a correição, que é a corregedoria, que hoje está mais moderna, desde a lei anticorrupção. A lei anticorrupção, ela vem o quê? Ela vem a inovar no setor público, ao que instituir a responsabilização de pessoas jurídicas por atos lesivos à administração pública, né? Então, uma empresa antes, ela não respondia administrativamente em relação a um ato de corrupção. Então, ia geralmente ali na improbidade administrativa. Quando eu falo empresa CNPJ, né? Porque os sócios, quem administra, já são responsabilizados no penal. E isso mudou muito, e foi por causa da lei de corrupção que essa questão do compliance e do programa de integridade veio a ganhar força no Brasil. A gente vai estudar isso mais à frente. Mas por que eu disse isso? Porque a correição, antigamente, era basicamente sindicância, processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, e ficava mais restrito essa questão dos servidores públicos em si. E hoje ela tem essa atuação bem forte em alguns estados, como aqui, mas nem todos os estados também têm uma corregedoria estruturada em responsabilizar pessoas jurídicas, né, por violação à lei anticorrupção. E, por fim, a gente tem a função controladoria, alguns lugares chama controle, que eu vou especificar aqui, 2 funções no setor público que eu acho importantes. É evidente que você tem outras questões de controladoria, né, especialmente essa questão lá de você tratar as informações contábeis, econômicas, né, com foco ali em fomentar e orientar a gestão em relação à eficiência ali da organização. Isso daí é básico e vocês devem já ter visto isso
Inclusive, no setor privado, se fala muito da controladoria como essa vertente, né, mais ali do apoio a questões econômicas, de finanças e de contabilidade. No setor público não é diferente, mas eu gosto de especificar essas duas funções que eu peguei do Conselho Nacional de Controle Interno, que é um órgão que congrega aí todos os órgãos centrais de controles internos do Brasil. Inclusive, tem o link aqui das diretrizes para o controle interno no setor público. Vocês podem clicar depois e ter uma leitura mais aprofundada. Mas, assim, esse documento é de 2012, de lá para cá, com essa questão do compliance, da integridade, tem muita coisa que, na minha opinião, tem que ser revista. Mas aqui na função controladoria eu destaco orientar o sistema de informações contábeis para garantir a integridade, a tempestividade e a fidedignidade dos gastos necessários à produção de informações, acompanhar a execução de programas de governo e políticas públicas, com foco na gestão por resultado, mensuração e acompanhamento de indicadores. Esse é um exemplo. Essa função controle, essa aqui já é uma deixa que eu vou deixar para vocês e que eu vou falar na frente, é uma função muito importante, mas hoje, com essas questões de integridade, de compliance, que é o nosso próximo tema, muitas controladorias têm mudado a sua atuação. Eu vou te dar um exemplo. No Paraná, por exemplo, eles têm como carro-chefe a atuação lá a área de compliance já. Em Minas Gerais, eles têm uma subcontroladoria específica para falar de integridade. E o que tem mudado? Por mais que a integridade ela não seja necessariamente, né, uma coisa que vai abarcar tudo, ela é transversal e ela afeta todas as temáticas. Então, o que nós estamos vendo no Brasil neste momento em muitas organizações? A CGU está mais avançada nesse aspecto. Uma atuação diferenciada, e isso tem mudado bastante a forma com a qual os órgãos centrais de controle interno atuam. Então, a gente está vendo ali uma mudança muito grande em relação a essas atuações. E, para não fugir muito do assunto controladoria, essas questões de você atuar ali em apoio à gestão, é importante ter essa separação dentro do órgão também, especificamente também por causa da função auditoria interna que eu falei para vocês. Então, o auditor interno, em regra, tá, pessoal, que ele atua na função na controladoria, em tese, ele vai estar atuando no que a gente viu lá no modelo, ele está atuando na segunda linha. Então, um outro auditor que atua na auditoria interna, não esse que atua na segunda linha ali, que vai necessariamente fazer uma avaliação. Isso para preservar a independência e objetividade da auditoria interna, conforme preconiza as normas internacionais de auditoria. Então, no setor público, a gente vê muita atuação desses órgãos de controle com essas funções extensivas, até algumas críticas em relação a isso, que eu já ouvi, mas você tem que entender o que no Brasil a gente tem uma governança ainda em desenvolvimento, né? Os órgãos públicos, eles não têm, salvo raríssimas exceções, governanças fortes, e é muito comum a gente ouvir o que quando a gente estuda no exterior, você vê os materiais muito claros. Quando a governança não é madura, a auditoria interna tem que auxiliar a gestão a melhorar a sua governança. Inclusive, esse desempenho de você desdobrar e atuar nesses fatores essenciais e críticos é uma forma que o auditor interno tem de ajudar a organização, que ele está, no caso, o setor público, a desenvolver a sua governança. Eu falo isso porque já teve muita polêmica em relação a essas questões, e no setor público, esse modelo da CGU é um modelo hoje tido como referência no Conselho Nacional de Controle Interno, e inclusive já houve tentativas de que aprovar uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, a fim de tornar isso constitucional e obrigatório. Infelizmente, isso não prosperou no Congresso Nacional até hoje, e existem outras discussões, mas é esse o modelo tido como referência. A CGU, no Brasil, hoje, é um órgão que tem visibilidade internacional, ela é conhecida como a principal agência anticorrupção do Brasil. Inclusive, quando você vê lei anticorrupção, lei de acesso à informação, você vê ali a CGU sempre atuando, inclusive sendo mentora desses diplomas e tendo influência no Congresso em relação à aprovação dessas leis, né? E, inclusive, hoje, quando se fala de compliance, integridade, tanto no setor público e privado, os normativos da CGU, os manuais da CGU, você que gosta desse tema, pode entrar lá no site, é o órgão referência. Então, nós estamos, assim,
no momento de desenvolver essa visão da gestão pública, de modernizar a governança, e esse órgão de controle, né, chamado Controladoria Geral, que na verdade é um nome que agrega funções muito maiores. É esse cuidado que a gente tem ao explicar o assunto. E a Controladoria Geral da União, especificamente, ela está bem consolidada já, mas tem vários estados que têm o nome controle, né, Controladoria, e necessariamente ele não tem todas as funções, tá? E aí, para avançar sobre o tema, já dei uma deixa para vocês, compliance e integridade seria uma nova macrofunção das controladorias? Já tem muitas controladorias aí convergindo para essa temática, esse olhar diferenciado aí. Será? Vamos ver. Bom, quando se fala em compliance, você tem que entender que uma das questões principais ali, o assunto começa a ganhar relevância e forma com a criação das agências reguladoras nos Estados Unidos, agência reguladora no setor farmacêutico, isso no início do século XX. Porém, se você for pegar qualquer livro sobre o assunto, o grande marco é o FCPA. O que é o FCPA? É a abreviação em inglês do Diploma Anticorrupção americano. O que aconteceu na época? Então, vocês já viram falar do Watergate, um grande escândalo, né, que resultou ali na renúncia do presidente americano na época, tem até filmes sobre isso. E o que acontecia? Os Estados Unidos, as empresas americanas pagavam propina em outros países para a obtenção de contratos públicos, né? Foi um grande escândalo. E daí o que ocorre? Houve uma pressão, né, dentro do Congresso americano que editou esse diploma. E nisso daí se teve pela primeira vez essa necessidade de as empresas se adequarem a padrões éticos e de controle mais elevados. O FCPA vai influenciar as convenções internacionais que tratam sobre o tema. Eu não vou detalhar aqui, mas a gente tem convenções no âmbito da OCDE. Vocês sabem que o Brasil hoje é candidato a ingresso na OCDE. A OCDE é uma das grandes influenciadoras a essas melhorias de governança que tem tido no Brasil, não só na governança lato sensu, mas também de temas correlatos, como compliance, programas de integridade. A ONU, com a Convenção de Mérida, em 2003, também vai falar sobre responsabilização de pessoas jurídicas, padrões mais elevados. Houve, desde essa época aí, grandes escândalos envolvendo fraudes corporativas e corrupção, talvez na faculdade de contábeis. Vocês até devem ter ouvido falar sobre o caso Enron, né? Que foi um grande escândalo de fraude contábil, que a gente pergunta como que ninguém viu, né? É uma questão assim que você não acredita. Lei anticorrupção, já comentei, foi aprovada no Brasil em 2013, mas ela teve um período, né, que a gente chama no direito de vacatio legis, de 6 meses, e essa lei anticorrupção, ela ocorre ali em meio ao início da Lava Jato. Vocês conhecem, né, todo mundo aqui deve ter ouvido falar da Odebrecht, outras empresas ali, que fizeram acordos de leniência, o acordo de leniência de pessoa jurídica, né, porque na pessoa física é chamada de colaboração premiada. Não era possível antes fazer esse tipo de acordo com essas garantias todas que a lei anticorrupção trouxe. E para você fazer um acordo de leniência, a empresa tem que se comprometer a instituir um programa de integridade, ou se ela já tem, a aperfeiçoá-lo. Então, a lei anticorrupção é, com certeza, o grande marco no Brasil dessa questão do compliance anticorrupção. Essa maturação, até você chegar a publicar a lei anticorrupção, tem uma pegadinha. Tem muita gente que pensa que é só por causa da Lava Jato. Não é. A proposta vem muito antes, por causa de uma pressão internacional no Brasil, porque vários países já estavam fazendo esse tipo de regulamentação, e aqui no Brasil não. Mas, Rodrigo, compliance tem a ver só com questões éticas? Não. Se você for olhar bem profundamente sobre o tema, na minha pós sobre prevenção à corrupção, isso ficou muito claro, né? É uma questão principalmente econômica, de confiança, de credibilidade do mercado. As empresas, quem dirige essas empresas, ninguém quer ser passado para trás. Você já imaginou uma empresa séria, competente, né, ficar para trás em uma sua atuação no exterior por causa de uma empresa que paga propina? Isso fere o senso de justiça. Então, essas questões são essencialmente econômicas também, né? É uma grande pegadinha. Muitas vezes as pessoas não veem sob essa ótica, e é a principal ótica, na minha opinião, em relação a essas questões de compliance, e que realmente
tem contribuído para que essa área cresça no mundo todo são esses efeitos econômicos que a corrupção atinge aí diversos países. Você sabe que existem indicadores, pesquisas que têm essa demonstração de que realmente países mais pobres, com baixo IDH, são países realmente que têm, vamos dizer assim, uma palavra bonita, baixos índices de integridade, né? Então, é uma área realmente sensível. A lei das estatais, a 13.303, ela vai fazer o que? Ela vai obrigar a governança nas estatais brasileiras. Ela teve vacatio legis, salvo engano, de 2 anos, então em 2018 ela começa ali a ter efeitos. A Petrobras é o maior exemplo, ela foi vítima, né? Foi vítima, vamos dizer assim, ali da Lava Jato, e daí ela começou a ter um compliance muito forte, inclusive eu trouxe um vídeo de lá para mostrar para vocês essa questão da mudança de cultura. E o Decreto Federal 9.203, que eu citei lá na frente, que vai falar sobre a política de governança no governo federal. Tudo isso daqui vai falar sobre a necessidade de compliance. Mais recentemente, vários estados e municípios, inclusive Mato Grosso, têm passado a exigir programas de integridade em contratações públicas a partir de determinado valor. E agora, este ano, saiu a nova lei de licitações, que para grandes contratos de grande vulto, eles chamam, né, acima de 200 milhões, a empresa será obrigada a ter um programa de integridade. Então, você vê aí uma escalada em nível internacional e nacional. Mas, Rodrigo, você fala, tem hora de compliance, tem hora você fala de programa de integridade, são coisas distintas? Vamos ler ali. A ISO 37301, norma que, inclusive, saiu este ano de forma bem atualizada, ela define compliance como um processo contínuo e resultado de uma organização que cumpre suas obrigações. Um sistema de gestão de compliance eficaz em toda a organização permite que uma organização demonstre seu comprometimento em cumprir leis pertinentes, requisitos regulamentares, códigos setoriais da indústria e normas organizacionais, assim como as normas de boa governança, melhores práticas geralmente aceitas, ética e expectativas da comunidade. E daí, programa de integridade. Programa de integridade é um programa de compliance específico para prevenção, detecção e remediação de atos lesivos previstos na lei anticorrupção, que tem como foco, além da ocorrência de suborno, também fraudes nos processos de licitação e execução de contratos do setor público. No setor público, Rodrigo, e se o programa de integridade for num órgão público? É muito parecido. O programa de integridade, no caso do setor público, ele vai abarcar qualquer desvio de conduta, né, e de irregularidades ali. E a grande, né, na minha opinião, a grande explicação sobre esse tema é o seguinte: o compliance, um programa de compliance completo, ele vai, com certeza, abarcar um programa de integridade ou um programa antifraude. Tem gente que chama programa antifraude. Aqui no Brasil não pegou muito esse nome, mas no exterior tem gente que chama programa antifraude e antissuborno. Então, nesse caso, é uma especialidade da área de compliance, mas é muito comum, inclusive, eu não tenho medo de falar para vocês que no setor público, o que mais a gente tem visto é o programa de integridade. Um programa de compliance completo, abarcando todos os riscos legais da organização, ainda não é uma realidade muito forte no Brasil. E no setor privado, a gente tem aí, sim, algumas empresas que adotam essa linha de abarcar todos esses riscos legais, né? Então, por isso que você vê essa questão de conformidade com leis, e não só lei, mas boas práticas do setor, por isso que você vê essa questão também das agências reguladoras, e toda essa parte normativa. E isso baseado em riscos. Você tem de novidade no Brasil também, vocês devem ter ouvido falar, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Se a empresa descumprir, a organização pode sofrer multas pesadas. Então, você está adequado à LGPD é prevenir um risco. Então, você tendo uma LGPD bem adequada à LGPD, você tem ali estruturando o seu programa de compliance. Um programa de compliance completo, ele com certeza vai abarcar a LGPD. Então, eu queria demonstrar isso para vocês, mas no dia a dia é até um problema que se tem profissionais de compliance que acabam tratando tudo como uma coisa só, apesar de eu não ver problema nisso do ponto de vista pragmático e prática no dia a dia, mas até num comitê que eu participo na Rede Governança Brasil, teve uma discussão bem pesada esses dias, por causa disso, inclusive pessoas que acreditam que o compliance público, de uma forma mais abrangente,
seria muito difícil com o nível de governança que a gente tem no Brasil ainda não muito estruturado. E, inclusive, né, muitas pessoas acreditam que no setor público o mais, mesmo difícil, né, o que mais se está caminhando hoje seriam apenas os programas de integridade. No setor privado é possível, sim, você ter necessariamente, às vezes, só um programa de compliance específico para questões anticorrupção, mas a tendência internacional é ter um programa de compliance completo, né? Anti-lavagem de dinheiro, questões de segurança da informação e todos os riscos ali relacionados a descumprimento de normas e de boas práticas, né? Relacionados à área de atuação da organização. Como eu já disse, um programa de compliance ele tem que ser baseado em riscos, né? Isso é essencial no mundo todo, isso não é uma exceção do diploma brasileiro. Se você tem o diploma anticorrupção americano, FCPA, fala isso. O Reino Unido, que tem o UK Bribery Act, em inglês, né? Ele também fala disso. Então, é necessário ter um gerenciamento de risco. Tem que ser baseado no risco. Bom, ainda sobre compliance. É importante citar, né? Eu até trago um trecho de um livro aqui sobre a lei anticorrupção do Márcio Aguiar Ribeiro, ele é auditor da CGU, um livro muito bom, inclusive, até coloquei aqui, que depois eu mostro quem tiver interesse para falar sobre lei anticorrupção especificamente, ele vai falar muito, né, não vai falar só sobre compliance, assim, de uma forma geral, mas ele vai falar do histórico da lei anticorrupção desde o exterior e vai explicar como que se faz o processo administrativo de responsabilização e também de acordo de leniência. Ele fala o seguinte, a expressão riscos de compliance pode ser definida como a somatória de riscos de reputação e riscos de sanção a que estão sujeitas empresas como resultado de falhas no cumprimento de leis, regulamentações e boas práticas empresariais. Então, diante desses riscos tão pesados, né, a empresa, por exemplo, com risco reputacional, ela pode simplesmente sumir do mercado e não vender mais algum produto. E o risco de sanções pesadas, esse risco legal, além de corrupção, permite uma multa de até 20% do faturamento da empresa. Então, esse risco ele pode afetar, sim, a continuidade do negócio. Então, devido à seriedade disso, é que se tem estimulado os programas de compliance. O programa de compliance na legislação brasileira, você vai achar várias metodologias. A que eu mais gosto, inclusive na LEC, a gente estuda conforme isso que está disposto aqui, é que tem 9 pilares. Você vai notar em alguns lugares 5 pilares, mas não está errado, porque às vezes eles trabalham com 5 pilares, mas dentro de um pilar tem os outros 2 pilares que estão ali contidos. Então, o primeiro pilar para você estruturar um programa de compliance, programa de integridade efetivo, isso está no decreto federal que regulamenta a lei de corrupção, é o Tom at the Top. Eu coloquei a expressão em inglês porque ela é muito conhecida na área de compliance. E é o quê? O comprometimento da alta direção. Isso se inclui os níveis de governança e da gestão ali de diretoria. Sem o comprometimento da alta gestão, muitos autores são claros em dizer seria impossível você ter um programa de integridade efetivo. E dali inclui o quê? Você atribuir responsabilidade para conduzir o programa de compliance a um profissional adequado. Esse profissional se chama Compliance Officer. Ele pode ser formado em qualquer área de conhecimento, né? A gente até comentou antes da palestra aqui sobre a demanda sobre esse profissional no mercado. E esse profissional ele tem que ter livre trânsito e acesso na organização. Por exemplo, se ele tiver uma denúncia contra o CEO, ele pode ir diretamente ao conselho de administração, ele tem possibilidade de fazer reportes a qualquer nível organizacional, e ele tem que ter uma linguagem que possa ter esse programa, né, adaptado para comunicar com todos os stakeholders, todas as partes interessadas da organização, que inclui funcionários, clientes, dependendo do contexto da organização, alguns grupos, né, de parceiros estratégicos, tudo isso tem que ser considerado. E essa autoridade, independência, estrutura da área de compliance tem a ver com o comprometimento da alta direção. Então, se não a gestão é comprometida, a área de compliance vai ter força. A gestão de risco, gerenciamento de risco não é um assunto exclusivo da área de compliance, tá?
quando você estuda gestão de risco, tem a ver muito com governança. Inclusive, governança, gestão de riscos e controles internos são temas interdependentes. A governança precisa do quê? De gerenciamento de risco, porque o gerenciamento de risco vai fazer o quê? Vai aumentar a probabilidade de que a organização atinja os seus objetivos. E o risco é controlado, geralmente, com o quê? Com controles internos. É óbvio que o tratamento a risco, vocês talvez já tenham estudado sobre isso, não envolve apenas mitigar o risco, ou seja, a aplicação de controles internos. Você pode também compartilhar, evitar, né, esse risco, ou até mesmo aceitar, conforme o seu impacto e probabilidade. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com custo-benefício. Então, se o risco ele é muito alto e tem um impacto muito grande, evidentemente que a organização ou ela vai evitar dando descontinuidade a alguma atividade que ela tem, ou ela vai ter que mitigar esse risco conforme o seu apetite a risco. Gerenciamento de risco é um grande tema na área de governança, eu não vou aprofundar aqui, inclusive é um grande abacaxi, porque existem muitas organizações que têm dificuldade de estruturar essa gestão de risco, porque a gestão de risco é responsabilidade da gestão, entendeu? Assim como a área de compliance, ela pode atribuir responsabilidade, mas para você fazer um bom gerenciamento de risco, né, você tem que entender o contexto organizacional, divisão de papéis, de responsabilidade, e a gestão de risco, assim como a área de compliance, assim como também a controladoria em si, elas são fundamentais para o quê? Apoiar a tomada de decisão. Então, quando você vai verificar a gestão de risco como um processo maior, ou ela dentro do compliance, o que você tem que ter em mente? Se você tem uma governança forte e estruturada, você vai ver ali o conselho de administração, você vai ver o CEO se apoiando nessas informações disponíveis. Isso, eu como editor falo, para verificar se um compliance é efetivo, uma das grandes evidências é você conseguir detectar isso. É claro que existe uma série de questões que têm que ser avaliadas, mas é principalmente verificar se a gestão se apoia a sua tomada de decisão com base nas informações, com base aí em toda essa estrutura que existe na organização. Temos as políticas e códigos de conduta, ou seja, código de ética, existem políticas anti-suborno, política de relacionamento com terceiros, políticas de brindes, presentes, em compliance, você tem que ter regra, você não pode aceitar presente determinado valor, tem até um padrão, às vezes, de ser presente, por exemplo, um brinde que todos os servidores ali do órgão receberiam, tipo um chaveiro, não teria problema. Existe uma política bem pesada, eu não vou poder aprofundar aqui, mas é uma das áreas sensíveis de compliance. Os controles internos, que a gente até comentou já aqui, é o próximo pilar. Em controles internos, a doutrina fala muito que nesse pilar, necessariamente, vai ser a parte que vamos ocupar das questões contábeis, né? Então, por exemplo, um controle interno forte de uma organização, ele tem que ter, além de transparência dos dados contábeis, as informações serem claras, questões de alçada, ele tem que ter sistemas ali com red flags, que são bandeiras vermelhas, que geram alertas de pagamentos suspeitos, pagamentos eventualmente pagos por serviços que não foram prestados. Por quê? Um dos principais meios que organizações pagam propina é por meio de contratos fictícios, geralmente de consultoria, ou questões de serviços não prestados, empresas fantasmas, ou seja, muitas vezes o sistema de pagamento da empresa tem que ter a condição de avaliar se essa empresa ela é fantasma, se essa empresa às vezes não existe, né? É uma empresa que foi criada necessariamente para simular aquela transação. Daí você tem treinamento e comunicação, não adianta você apenas ter códigos de conduta e você não treinar o seu servidor sobre as políticas da organização. É uma área fundamental também. O due diligence, o que é o due diligence? É a devida diligência. Na hora de você contratar pessoas, fornecedores, você tem que verificar quem você está contratando. Não quer dizer que você vai deixar de contratar. Conforme o seu apetite a risco, você pode contratar, por exemplo, uma empresa que está sendo investigada num país, no exterior, no qual você não tem outro fornecedor. Olha, Rodrigo, realmente essa empresa que está sendo investigada nesse país, mas eu não tenho outro fornecedor e agora? Você vai avaliar a questão, vai
colocar controles internos, cláusulas de auditoria, um monitoramento efetivo, mas você vai contratar consciente. O due diligence ele envolve não apenas a prévia contratação, mas também o monitoramento. Na área também de fusões e aquisições, existe também o chamado due diligence de M&A, né? Em português fica fusões e aquisições. Porque se uma empresa compra outra, vamos supor, se essa empresa que foi adquirida, ela tem passivos éticos, ou seja, ela está envolvida em escândalos de corrupção, você que adquiriu essa empresa que não tinha nada a ver com a história pode ser responsabilizado. Isso está previsto na lei anticorrupção. Então, essa parte de due diligence é uma área também bem sensível. Canais de denúncia, que é a questão da ouvidoria, né? Ou seja, essa questão de você ter um canal, né? Seja um 0800 na internet, que as pessoas possam denunciar desvios éticos, também inclui questões de assédio moral, assédio sexual. Assédio moral e assédio sexual, hoje, são um dos principais temas ali nas organizações, os principais denúncias. Tem que ter também a necessidade de ter as investigações internas. O que são procedimentos de investigação. No setor público, por exemplo, seria a área de corregedoria, que eu acabei de falar para vocês. Em empresas, muitas vezes são contratados escritórios terceirizados de advocacia que vão fazer uma investigação e a empresa vai tomar decisão que pode implicar, inclusive, numa sugestão da empresa colaborar com a justiça e fazer um acordo de leniência. E o nono pilar, auditoria e monitoramento. A auditoria vai avaliar, né, todo esse programa de integridade e o monitoramento pode ser feito tanto pela auditoria como também pelo compliance officer, que vai desenvolver indicadores aí de desempenho desse programa de compliance e tem a obrigação de monitorar e até mesmo fazer uma autoavaliação. Mas nós sabemos que a avaliação independente e objetiva, quem faz seria, no caso, a auditoria interna. A auditoria interna pode ser ali dentro da organização propriamente dita, mas dependendo do porte da empresa, algumas empresas têm auditoria interna terceirizada. E isso é plenamente possível, tá? Inclusive, as normas internacionais permitem essa auditoria interna terceirizada, e ela vai ser interna porque ela está ali dentro daquele escopo de que a responsabilidade sobre ela ali, supervisão, é do conselho, né? Então, essa é a questão ali bem interessante. Eu tenho esse problema de querer aprofundar, às vezes, a auditoria, tá, gente? Mas, assim, só estou fundamentando aqui para vocês entenderem que os assuntos são conectados. E o programa de integridade, programa de compliance em geral, ele tem o ciclo PDCA. Isso não é uma exclusividade do compliance, pessoal. Quando se fala em gestão de riscos, quando se fala em auditoria também, em outros sistemas de gestão, tem essa questão da melhoria contínua, que em inglês é o famoso plan, de planejar, do, de fazer, check, de verificar, e act, de agir. Então, um programa de compliance, necessariamente, ele tem que melhorar sempre. Mesmo você tendo um programa de compliance muito bom, você tem que trabalhar com o objetivo de melhorar. Por isso que chama de melhoria contínua, é um dos requisitos do programa de integridade efetivo. Isso está no decreto regulamentador da Lei Anticorrupção no Brasil, está na norma ISO de gestão de suborno, está na norma ISO de gestão de compliance. Ou seja, a melhoria contínua, inclusive, na minha opinião, é uma coisa tão fantástica, porque ela permite o quê? A busca pela excelência. Então, é um tipo de ação que vai trazer muitas, vamos dizer assim, melhorias para a organização, porque dentro dessa busca da melhoria contínua, você vai fomentar o quê? Você vai fomentar a inovação. E inovação hoje é um dos temas-chave quando se fala também em governança. Bom, já encaminhando para o final, quando, Rodrigo, você falou de compliance, falou de controladoria, falou também ali bastante sobre algumas questões relativas ao contexto que ensejou essas normas, e uma coisa muito legal para você entender como que isso tudo pode mitigar o risco de fraude, corrupção na organização, é o triângulo da fraude. Existem outras teorias, tem até diamante da fraude, mas eu gosto desse mais simples, né? Ela vai falar o quê? Quem é o autor dessa teoria é o Donald Grayson, né? E ele fala o seguinte: para ter a fraude é necessário a racionalização, né? Aqui nesse vértice, oportunidade e pressão. A racionalização é o quê? É a justificativa para o ato desonesto.
Ou seja, o que você tem ali? Aquela pessoa que, porque ela ganha pouco, ou ela entende que não é justo o contexto da organização, e às vezes ela está revoltada, e ela quer ali se vingar, acontece de tudo, tá? Eu não vou aprofundar, mas os estudos sobre fraudes mostram que o indivíduo sempre vai buscar uma justificativa para aquele ato, achando que realmente, na sua consciência, aquilo seria correto, né? Entre aspas. A oportunidade, e a oportunidade ali é a fragilidade da organização. Os controles internos, eles atuam muito nessa questão de reduzir as oportunidades. Só que os controles internos, eu não sei se vocês já estudaram, eles não são o quê? Eles não são infalíveis. Inclusive, eles vão dar uma garantia razoável, o termo é esse, né, usado por vários frameworks de controles internos, como o COSO, que é um framework conhecido de controles internos. Ele vai dar uma garantia razoável de que os objetivos da organização serão alcançados. Os controles internos, eles vão atuar necessariamente para reduzir essa oportunidade. E a integridade, na minha opinião, você trabalhar bem com essa conscientização, né, vai trabalhar muito com essa questão ali da racionalização. Então, você tendo uma organização, controles internos fortes, né, uma área de compliance, que você consegue trabalhar bem essa questão da mudança de cultura e de questões éticas, você já está ali reduzindo de forma bem expressiva o seu risco de fraude. E a pressão, que é a motivação e incentivo para cometer fraude. Algumas pessoas dão de exemplo, né, questões financeiras, né, que é o caso da fraude de servidores, geralmente, que não atuam necessariamente no alto escalão. O alto escalão, os estudos sobre fraude mostram que geralmente a fraude no alto escalão, né, quando é perpetrada ali pela diretoria, é aquela fraude que ela geralmente beneficia a organização, né? Ele tem um contexto diferente, né? É aquela fraude, geralmente, que o CEO ou alguém ali da direção vai atuar no sentido de conseguir algum benefício para a organização indevido, e isso também causa um prejuízo gigante de reputação e abala o mercado em que essa empresa atua, por exemplo. E, na minha opinião, também, a área de compliance e integridade pode ajudar a pessoa a trabalhar ali as suas questões e valores a fim de lidar com essas questões de pressão. Então, a atuação de um compliance forte, toda a estrutura que ali está implícita, ela vai, com certeza, atuar para que você, na sua organização, não consiga aí fechar esse triângulo da fraude. Bom, e como eu já adiantei, acabei falando antes, isso tudo exige mudança de cultura organizacional. É um grande desafio da área de compliance, porque você lida com o quê? Com comportamento. E lidar com comportamento é uma coisa realmente desafiadora, tá? E para falar um pouco mais desse assunto e não ficar só eu falando, eu vou colocar um vídeo de 2 minutos. Para isso, eu vou encerrar a apresentação. Vou abrir uma outra janela. Uma outra janela. E vou abrir o vídeo do YouTube de 2 minutos. Você sabe o que é compliance? Tá ouvindo, pessoal? Só confirmando. Sim, estamos sim. Tá, ok. Vamos lá. Talvez já tenha ouvido esse termo, mas você vai descobrir que ele é muito mais relevante do que muitos imaginam. É importante estar claro que as práticas de compliance não são apenas uma imposição jurídica. Trata-se da construção de uma cultura empresarial ética. Por esse motivo, o compliance deve estar totalmente relacionado ao negócio central da organização. O objetivo é engajar todos os colaboradores nessa cultura. Ao adotar essas práticas, a organização se fortalece, coibindo comportamentos futuros inadequados que podem manchar sua reputação. Todos os agentes da sociedade cada vez mais dão preferência por se relacionar com empresas éticas. Clientes, colaboradores, investidores preferem estar junto com empresas éticas. Vou conversar com um dos maiores especialistas sobre o tema no Brasil.
Estou aqui com o Alexandre Di Michele. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Queria que você falasse para nós qual que é a importância, de fato, de uma organização adotar boas práticas de compliance. Em primeiro lugar, o compliance diz respeito a um estado de conformidade com as normas internas e externas por meio de esforços sistemáticos que visam basicamente a prevenir, a detectar e a responder a possíveis problemas de desvios entre as normas estabelecidas e a prática, a conduta da organização. Cultura de compliance ou cultura ética é a chave do jogo, quer dizer, você tornar o ambiente da organização algo que seja fácil para as pessoas se comportarem de maneira ética, que seja fácil, automático, habitual, intuitivo, cumprir as normas. Outro elemento fundamental para uma boa cultura ética é dar às pessoas segurança psicológica, permitir às pessoas expor seus pontos de vista, arriscar e apontar problemas quando eles ocorrem, inclusive desvios de condutas. Vamos dar uma olhada agora como isso funciona na prática. Veja como uma das maiores empresas do Brasil adota estratégias para fortalecer a sua cultura de compliance. Aqui na Petrobras, nós implementamos o programa de compliance com as melhores práticas nacionais e internacionais sobre o tema. Que isso entre no DNA dos empregados e seja o modo de agir da empresa em benefício de todos. Você viu que interessante? No próximo vídeo, nós vamos entender como perpetuar uma política de compliance envolvendo outras organizações na mesma prática. Então, pessoal, esse vídeo da Petrobras, ele é bem sucinto, né? Mas eu queria enfatizar essa questão da mudança de cultura. Eu vou voltar para a apresentação aqui, que a gente já está encaminhando para o final. Deixa eu só colocar na tela. Né? Colocar na tela aqui, tela inteira. Voltou? Tá na tela, pessoal? Sim. Bom, antes de eu encerrar, eu não sei se vocês já estudaram, eu até comentei lá atrás, o COSO 1, que é um framework de controle interno. O COSO, quem não conhece, é uma comissão que foi criada lá nos Estados Unidos, que engloba, inclusive, lá a instituição que representa, né, os profissionais de contabilidade, auditores internos, e eles criaram uma estrutura de controles internos, como se fosse um padrão. Isso foi em 92, e ele foi atualizado em 2013, no qual se tem ali um framework, né? Uma norma, vamos dizer assim, que fala sobre os padrões esperados ali para você ter um controle interno forte. Eu não vou detalhar o COSO 1 para vocês, que seria uma disciplina à parte, mas o que tem a ver com o que eu estou dizendo? Eu até gosto de falar isso quando eu trato do assunto, porque eu já tinha estudado sobre o COSO 1, isso há uns anos atrás, antes de ser auditor até, e eu vejo ele hoje com outros olhos depois que eu comecei a entender sobre compliance e entender sobre cultura organizacional. No COSO, você tem ali como componente o ambiente de controle, análise de risco, atividades de controle, informação e comunicação e monitoramento. Isso quando você atua com uma lupa diretamente sobre as questões de controle interno. É essa pegadinha que vocês têm que ter na hora que vocês estudam temas correlatos à governança. Às vezes a gente está tratando aqui de gestão de risco, depois gestão de risco está dentro do compliance, e tudo ali vai se reportar para a governança. Isso no começo é um pouco difícil, tá? Eu confesso para vocês que eu estou tentando, inclusive, fazer um exercício para vocês conseguirem ter essa questão, que é tudo muito ligado, né? Eu acho que isso tem que estar claro para vocês. E o ambiente de controle, eu já tinha lido sobre ele. Você vai ver aqui, ó, o que é o ambiente de controle? Integridade, valores éticos, filosofia e estilo operacional da gestão, estrutura organizacional, atribuição de autoridade e responsabilidade, políticas e práticas de recursos humanos e competência do pessoal. Essa parte de competência do pessoal, por exemplo, hoje, quando se fala em governança, muita gente está começando a falar em governança de gestão de pessoas até, que seria um microtema, né, dentro da área de governança. Mas você somando tudo isso, o que você tem? O ambiente de controle é a cultura, né? É a cultura do órgão. Então, quando lá, sei lá, 10 anos atrás, eu vi esse trecho aqui, integridade, valores éticos, pelo menos aqui no Brasil, ninguém esperava que seria um sistema de integridade corporativa como é hoje necessário, né?
E o ambiente de controle, o próprio Kozel já fala isso, ele fala que é o principal componente, e inclusive, se você não tem um ambiente de controle adequado, você provavelmente não terá sucesso nos seus controles internos, porque os controles internos tendem a ser meramente formais num ambiente organizacional tóxico. Inclusive, eu fiz um artigo sobre isso ano passado para a revista do IA Brasil, né, que é dos auditores internos, e nesse artigo eu tento demonstrar justamente isso, que mesmo lá atrás, quando se falou isso, e você tendo essa visão hoje mais moderna dessa necessidade, você vê o que não muda. A necessidade, a importância que isso se tem numa organização, mas muda o nosso olhar profissional sobre a complexidade disso e a importância basilar de se investir nisso para se ter sucesso em questões relativas a controles internos, por exemplo. Estou dando só um aspecto para vocês. E o ambiente de controle, quando você olha ali, são questões primárias que envolvem o que também? Governança. E quando se fala de governança, você tem como princípio fundamental o quê? Integridade. Então, realmente, quando a gente começa a conectar esses assuntos e começa até a brincar, né, fazer alguns raciocínios, você começa a entender a seriedade disso e porque realmente algumas coisas vêm primeiro. Então, hoje, se você, por exemplo, atuar numa organização em que você vai ter oportunidade de alguma forma ter conexão com esses temas, eu acho que é importante você, mesmo que não esteja numa função, às vezes, de liderança, priorizar, ser engajado, né? Eu até falo para todo mundo que a gente é meio chato, o pessoal de compliance no Brasil, a gente se encontra nos cursos online agora que está na moda, em todo lugar, porque é um pessoal que está fazendo os cursos, que se encontra, não é tanta gente ainda, mas que, na verdade, a gente está dentro de um contexto muito maior, né? De uma organização que envolve pessoas que estão afetas à gestão de riscos, controladoria, compliance, setor público e privado, ultimamente, estão muito próximos esses temas. Eu até brinco com os colegas lá, que o que muda é a aplicação, os princípios são os mesmos. Então, no setor público é uma organização, tem suas diferenças, tem seus stakeholders diferentes e a sua complexidade. E os frameworks, todos eles falam isso, que você tem que entender, a ISO fala isso, você tem que entender o contexto da organização. Sem entender o contexto da organização, dificilmente você vai conseguir estruturar um programa de qualquer coisa eficiente, não só de compliance. Bom, eu já falei bastante, uma frase de reflexão, eu acho que vocês vão entender essa frase na hora, é bem conhecida, né, de Peter Drucker, ele fala o seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, assim, só para resumir aí, né, a moral da história, do que adianta você investir um monte de coisas se você não tem a sua cultura bem estabelecida, né? A cultura vem primeiro, e a cultura é fundamental. Então, você trabalhar com questões de cultura organizacional hoje, e tendo o compliance como uma ferramenta disso, é uma coisa, assim, que eu realmente acredito muito. E eu acho que é um caminho ideal aí para nossas organizações, sejam públicas, sejam privadas, serem melhores e atenderem o quê? As necessidades de suas partes interessadas. Eu nem falei na minha apresentação sobre ESG, não sei se vocês estão ouvindo falar sobre isso, que em português é ESG, que é a questão do quê? O I em inglês seria environmental, né, meio ambiente. O S, social, de social. E o D de governança. Desde o ano passado, o Brasil, a XP Investimento está falando muito disso, todas as empresas agora estão falando de ESG, e é um tema que não é novo, mas no Brasil ele está vindo com um viés de novo. Mas o que é, na verdade? As empresas estão querendo demonstrar questões factíveis, o que muda isso? Elas querem demonstrar que elas se importam com questões de governança, especialmente em relação a questões éticas, de combate à corrupção, meio ambiente, né, sustentabilidade, social, cada vez mais se fala sobre inclusão, diversidade, igualdade de gênero, igualdade racial. São temas todos hoje que a área de compliance também está preocupada. Inclusive, na LEC, desde o ano passado, eles estão adicionando mais um pilar naquele diagrama que eu coloquei para vocês, que é o pilar da inclusão e diversidade, tá? Eu não coloquei porque no decreto federal que regulamenta a anticorrupção, eles não trazem essa abordagem ainda, tá? Mas é uma boa prática. Hoje as organizações têm agora as metas, né, de mulheres na direção. É um tema muito legal. Eu não sei se vocês vão trabalhar com isso durante a universidade. Eu, inclusive, não sou o melhor nome para falar sobre isso,
né? Existem pessoas aí que podem falar sobre essa abordagem do ESG, mas tem tudo a ver também com a melhoria da cultura da empresa e ela conseguir, de fato, entender as necessidades de suas partes interessadas e o que? Gerar valor, entregar valor, e valor não é só o lucro financeiro. É isso, pessoal. Muito obrigado. Desculpa ter falado um pouco mais de 1 hora, eu acho, né? Imagina, foi o horário perfeito, cronometrado. Agradecemos muito pela palestra, foi muito boa. E agora a gente abre espaço, né, para a turminha que está aqui assistindo. Perguntas, algumas dúvidas. Estejam à vontade, professora. Quer acrescentar alguma coisa? Nossa, muito bom, Rodrigo. Muito obrigada mesmo, hein? Foi show mesmo. Obrigado. Tem que vir mais vezes. E, assim, é uma coisa, assim, que fechou com muitas coisas que a gente comentou nas aulas, né, Thaís? Assim, e eu tenho eles estão no 4º ano, então já tem uma certa maturidade, já fizeram disciplinas que já viram o ESG, né, questão do controle interno e tal. Mas eu sempre, quando eu estou ensinando, assim, eles têm aquela ansiedade do... Mas é assim ou é assim? Como que é? E aí você conseguiu trazer com tanta clareza essa questão da complexidade, né? Do que tem as áreas envolvidas, do que a empresa dá conta de fazer naquele momento, com aquela cultura, com aquele... né? Então, assim, isso era uma coisa que eu sentia que eu tive um pouco de dificuldade de passar para eles, porque eles têm aquela ânsia você está falando, professor, mas como que resolve isso? E a questão é que não tem, né? Não tem essa resposta, né? Vai mesmo depender da empresa, do ramo, do que ela precisa, dos órgãos reguladores, como você comentou. Então, assim, depende de várias questões. E você trouxe isso com uma clareza. Bom, eu acredito que eles conseguiram acompanhar muito bem. Muito bom mesmo. Eu, quando comecei a estudar sobre o assunto, eu juro para vocês que eu tive bastante dificuldade. E daí, a partir de então, por exemplo, vocês são universitários, o universitário tem a vantagem de vocês terem a mente aberta. Você imagine, muitas vezes, nós, auditores, tendo que falar com pessoas que já têm ali, né, muito mais experiente que vocês, você vem falar sobre esse tema, assim, eu não vou dar detalhes, mas, assim, chega a ser frustrante, né, às vezes. Aí eu falo, gente, como que eu vou abordar isso se a pessoa... Às vezes você acha que a pessoa entende, a pessoa não entende. Uma coisa que eu aprendi desde jornalista, que às vezes é necessário você falar sobre o óbvio. Você tem que falar sobre o óbvio, né? E assim, a primeira coisa para se resolver qualquer problema é você reconhecer que ele existe. Isso é uma coisa simples, né? Então não adianta você querer tampar o sol com a peneira. Então, se você ainda entende, o pessoal não está entendendo, não está falando a mesma língua, para tudo, né? Estabelece uma forma de tentar organizar. E eu acho essa área, eu até brinco com os colegas lá da auditoria, assim, que eu acho que tem eu e mais uns 2, 3 que estão mais ligados a essa área, né? Eu falo, gente, vocês ficam falando que eu gosto, mas é difícil pra caramba. Vocês não têm a quantidade de curso que eu tenho que estudar e tenho que fazer, né? Eu acho bem complicado. E agora eu fui numa palestra esses dias, tinha uma mulher lá bem conhecida, estava falando já sobre uma outra vertente, eu falei, calma, deixa eu terminar minha toada aqui e depois eu vou para esse lado, né? E vai puxando. Mas é legal, porque as coisas vão se encaixando mesmo, né? Então, assim, a disciplina é de controladoria. Então, assim, a compliance nem está no programa da disciplina. Porque quando formularam a disciplina, não fui eu, eles colocaram ainda muita questão de custos. Porque a controladoria meio que começou, né? Mais mesmo controle de custos, né? Aí depois foi evoluindo. E aí eu coloquei a governança corporativa, que não estava lá, porque eu pensei, cara, como vai falar de controladoria e eles não entender isso na governança corporativa, que é um tema um tanto mais recente. E também coloquei a compliance, porque eu falei, poxa, dentro da governança corporativa, a gente já tem a evolução da compliance, que embora uma coisa esteja dentro da outra, mas se olhar ela correndo sozinha, ela já está lá longe também.
Então, assim, mostrar essas interseções, até que momento, porque se você olha compliance só pela compliance, igual você comentou algumas vezes, nossa, se eu for me aprofundar nisso daqui, eu vou longe. E então, uma está interrelacionado com a outra, controladoria e tal, mas se você for aprofundar ali, você vai realmente fundo, né? E igual você falou, e tem outras vertentes ali para você estudar, e é claro que na disciplina também a gente não consegue ver tudo. Eu estou aqui também tentando trazer para eles o que tem de mais atual, de mais importante, mas é lá no campo de trabalho deles que eles realmente vão aprender mesmo o que eles vão precisar, tal. Aqui eles só estão tendo uma noção, olha, gente, tem tudo isso no mundo, e tem muito mais que isso, né? Mas... Você falou da controladoria com essa parte mais contábil, né? Por exemplo, eu sou auditor interno e eu sou formado em Direito. Lá na CGE pode ser formado em Direito, Contábil, Ciência da Computação, Economia, Administração e Engenharia Civil. São os perfis lá, né? Mas, assim, quando você vai falar com algumas pessoas, a primeira coisa que eles falam é ser contador, né? Eu, inclusive, de contabilidade, eu sei o necessário para trabalhar e passar no concurso. Foi isso que eu sei. Mas quando você lê sobre auditoria interna, tem a gente que confunde auditoria interna com auditoria independente lá, né, do CFC. Tem gente que confunde auditoria interna com auditoria dos tribunais de contas, que é outra atuação. A auditoria interna, ela tem um quê intimamente ligado com as questões de governança. Então, o auditor interno, ele está ali para apoiar, né, a governança e dar credibilidade para a organização. Então, hoje, a instituição que representa os auditores internos, mundialmente, é o Instituto dos Auditores Internos, chama DIAA, em inglês, né? E no Brasil, chama IA Brasil. Eu sou associado, né? Tem uma anuidade que você paga associado, e eles têm materiais exclusivos. Eu juro para você que depois que eu me associei e comecei a participar dos eventos, eu consegui entender melhor, e eles têm essa vertente mais moderna, e realmente hoje a auditoria interna, ela quer profissionais diversos. Tem os contadores, né? Mas assim, tem os perfis hoje de várias áreas. A área de TI, por exemplo, uma área que está decolando de um jeito incrível. Mas, assim, um perfil, tipo, seja na área de direito, que for atuar, por exemplo, nessa área de compliance, de avaliação, também é um profissional que não tem tanto, e eles não têm essa questão de você ser formado em direito, de contabilidade, né? A auditoria interna, ela também é aberta. E, inclusive, isso é uma coisa que enriquece a carreira, na minha opinião. Claro que no setor público, no nosso estado, tem divisão com algumas carreiras que eu citei aqui. Mas a auditoria interna em si é um assunto, é um conhecimento que, para mim, dentro da temática no setor público e privado, a tendência é não ter diferenças. Existem até polêmicas em relação a isso, tem colegas que não, auditoria não tem que fazer consultoria, esse daí tem que pegar, a gente está aqui só para achar irregularidade, mandar prender. Não, isso daí tem, você entendeu? Mas hoje, tanto a CGU quanto até aqui, a gente está se aproximando em relação às normas internacionais. A gente vai fazer questões básicas, né? A auditoria vai apurar fraude? Com certeza, isso não vai acabar. Mas a gente tem esse desafio profissional de atuar de uma forma a manter as nossas prerrogativas, né? A nossa competência, mas atuar de forma mais proativa. Inclusive, uma das atividades na consultoria do auditor interno é dar treinamento, trabalhar com facilitação, que é diferente de treinamento. A facilitação, você vai acompanhar mais de perto, vai desenvolver ali uma oficina e vai acompanhar de perto um servidor ali, um setor a desenvolver algum projeto, mas você não vai desenvolver para ele, é ele que tem que desenvolver. E para isso, nós também temos que desenvolver habilidades de falar em público, que é uma coisa que muitas pessoas não gostam. Eu ia pedir para você comentar isso, sobre as soft skills, né, que o pessoal não tinha chegado ainda quando você estava falando. Então, isso ficou muito claro para mim na área de compliance e no perfil do auditor interno hoje, né? O que seria soft skills? São aquelas habilidades que geralmente as pessoas não põem no currículo, né? Não colocavam. O pessoal fala, olha, eu falo inglês, tenho MBA em controladoria, finanças, sei lá o que, em Harvard, mas é o seguinte, meu chefe chamou minha atenção, rasgo a roupa, grito, sei lá o que, entendeu? É uma pessoa que não tem, às vezes, o quê? Maturidade emocional. Isso é uma habilidade também, tá? Inclusive, as gerações mais novas aí, eu já li estudos aí, que estão com problemas em relação a isso. Até as escolas hoje no ensino, eu tenho um filho de 6 anos, né? Algumas escolas já estão trabalhando isso lá atrás, porque é uma habilidade, né, socioemocional.
Comunicacional, você minimamente saber conversar em público. A gente fez um curso esse ano lá na CGE de comunicação não violenta. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. É você saber conversar com as pessoas, não falar não de forma abrupta, né? Saber colocar, eles falam até colocar no lugar do outro, mas o termo certo é se conectar, né? Tentar compreender a situação dele e partir para uma proposição. Então, habilidades socioemocionais, comunicacionais. Hoje, com esse negócio de teletrabalho, de live, todo mundo tem que falar na frente de uma câmera, né? Então, é bem importante. Algumas empresas, inclusive, para algumas funções, a parte técnica, eu já li sobre isso, eles nem estão pedindo mais tanto, porque dependendo do desafio que a organização quer, para alguém liderar alguma área de inovação, se a pessoa não tiver esse perfil, ela não vai conseguir, né? Você trabalhar com inovação, você vai o quê? Bater cabeça na empresa. Você vai comprar briga? Com certeza. Você vai trabalhar com questões de área de compliance. Você vai mexer com a área de todo mundo lá. Você vai chegar, querido, seguinte, aqui os seus controles internos e tal, esse não dá certo. Ah, mas aqui é a controladoria. Não, olha só. Você consegue, você está resolvendo, você oferece resultado, e se a gente fizer assim? É difícil, não é fácil, não. Com certeza, difícil. E isso complementando isso que você está falando, muitas empresas falam assim, não, treinar essas habilidades técnicas, eu treino com muito mais facilidade do que as emocionais. Então, eu prefiro recrutar alguém que fale bem, que tenha essas habilidades emocionais, porque a questão técnica eu ajusto. Ela pode vir mais, digamos, bruta nesse sentido, que eu consigo deixar do jeito que eu quero. Agora, pelas soft skills, não. A gente, isso é da gente, né? A gente já tem que chegar com essa habilidade lá. Eu participei do evento, agora que está online, está mais fácil participar de evento internacional, né? Teve evento do IA, quem um dia quiser associar os eventos, são todos traduzidos em várias línguas, é excelente. E aí falou sobre soft skill, né? E aí até fui eu que perguntei, falou, olha, tem coisa que você não tem curso, você não acha curso. Tem algumas coisas que até falam, você tem que, às vezes, desenvolver em trabalho voluntário, fazer curso de teatro, né? Você vai conseguir, ou pôr a cara e fazer, né? Pôr a cara a tapa e fazer, né? Exatamente. E aí um cara contou uma coisa muito interessante que eu estou começando a ver em algumas empresas, que é os programas de mentoria, né? Qual que é a diferença da mentoria para o coach? Um coach, geralmente, ele vai trabalhar com você ali, mas ele não é um profissional com domínio na área. Na mentoria, alguém mais experiente que vai te dar dicas. Pode ser técnicas e pode ser comportamentais. E aí ele deu um exemplo de uma auditora na área de vocês. Era uma auditora ótima na área de contábeis, inclusive trabalha no exterior, só que era zero de relacionamento interpessoal. Não desenvolvia nada. Aí ele pegou, fez um programa de mentoria para ela junto com o chefe do RH da empresa, que é um cara com todas as habilidades emocionais possíveis. E está funcionando. Está chegando nesse nível, você entendeu? Está chegando nesse nível. Isso que eu estou dizendo para vocês. Então, assim, se você tem habilidade técnica e emocional, acabou. Decola, né? Não tem para ninguém. Nem isso. Bem legal mesmo. Nossa. Adoro esses temas. Eu também gosto, viu? Essas partes eu gosto também. E é interessante porque, assim, fomenta em você não parar, né? Tem gente que critica a gente, serviço público, fala, porque o servidor público não quer trabalhar, não estuda. Mas, assim, eu acho que é uma visão muito antiga. Hoje em dia, eu falo no Estado. Eu entrei no Estado a primeira vez, eu era jornalista. Eu passei concurso para jornalista. Eu não tenho vergonha de falar. Na época que eu entrei em 2010, todos os meus colegas de todas as áreas, tinha jornalista, contador, advogado, eram excelentes profissionais. Inclusive, eles saíram do mercado privado e foram para o público porque, infelizmente, no Brasil, é a realidade, né, gente? O pessoal ganha mais, em média, tirando quem é dono da empresa, CEO, sei lá o quê, no setor ganha mais, né? E daí você vê o quê? Realmente, muita gente boa entra. Aqui, infelizmente, dependendo do órgão, da estrutura, esse profissional não desenvolve. Vai matando a pessoa, né? Não desenvolve. Mas, assim, são pessoas fantásticas, em várias áreas, tá? Eu não falo só. Eu falo de Mato Grosso, porque é onde eu trabalho, eu atuo, né? São profissionais excelentes, muita gente que saiu daí da UFMT, pessoas muito boas mesmo. Legal. Pergunta, pessoal. Pode perguntar, não tem vergonha, não.
Ainda não mandaram nenhuma por aqui. Eu lembro que o pessoal tem dúvida profissional às vezes, né? Por exemplo, né? Concurso, né? Eu gostei dessa profissão, Rodrigo, eu trabalhar numa controladoria. Hoje, você tem concursos, a Controladoria Geral da União vai soltar um edital este ano, provavelmente a prova será este ano que vem, e deve ter concurso para o Brasil todo, 300 e poucas vagas. A área de controladoria é uma área de concurso bem específica. Se você estudar, Rodrigo, o que é auditor fiscal? Auditor fiscal da Cefaz, da Receita, é outra profissão. Tem muita gente que confunde, eu até canso, eu nem respondo mais alguns, porque o pessoal realmente não entende. O auditor do fisco, ele vai atuar necessariamente naquela questão tributária. O auditor da controladoria, ele vai atuar nessa parte aí da auditoria interna, ouvidoria, corregedoria. É claro que um auditor que for trabalhar só com corregedoria, que foi minha primeira atuação, muitas vezes, se ele ficar só nisso, ele vai ter aquela visão só do direito, pegar um processo e fazer. Só que eu já fiz direito, eu gosto de direito, mas eu já fiz direito com esse perfil meu, que é da comunicação, de gostar de fazer outras coisas, né? Então, para mim, eu faço, eu exerço quando tem que exercer lá, mas eu gosto de fazer coisas novas, coisas, assim, diferentes. E o bom da controladoria é isso, que você tem 4 áreas, às vezes, completamente diferentes, que dentro do órgão que você vai trabalhar, você pode, ao longo da sua carreira, percorrer o trecho. É um concurso que é um pouco difícil, mas eu não tenho vergonha de falar que, em relação ao do fisco, ele é menos buscado. Então, na minha opinião, delegado tem nego que nasce e quer ser delegado. Então, assim, é um monte de gente estudando, né, querendo. E para auditor da área de controle, apesar da prova ser difícil, assim, eu, pelo menos, cheguei lá, formei em 2015 mesmo, eu passei. Só que eu fui chamado em 2017. Então, assim, é uma área que, se você estudando, eu acho que para conseguir o objetivo não é muito rápido. E aí você pode casar os órgãos de controle estadual, municipal, com os tribunais de contas, que a prova não é tão diferente. Então, se você quer concurso público, estou dando uma dica para vocês, não perguntaram, eu estou falando. Né, que tem muita dúvida em relação a isso. E, às vezes, você pode estudar ali controladoria do município, controladoria do estado. Os editais, você fala, são parecidos. Os melhores órgãos de controle federal, né? Geralmente, o pessoal não fala isso para vocês, eu vou falar. Os salários, né? Estou com vergonha de perguntar. Vai ser acima de 17 mil inicial, tá? Tirando o municipal, que às vezes é um pouco menor, mas CGE estadual, CGU, 17 mil, chegando a beirar perto de 30 no final da carreira, tá? Nos tribunais de contas, geralmente é um pouco melhor. O inicial, o final é parecido. E no setor privado, eu nunca trabalhei como auditor, mas tem as Big Four, você já ouviu falar, as Big Four são as maiores empresas, né, de auditoria e consultoria, que tem representação no Brasil, mas no setor privado eu não tenho muita noção de salário, mas eu sei que tem contratado mais justamente porque a área de governança está desenvolvendo, e para desenvolver a governança você tem que ter um carinha lá chamado auditor interno, não tem jeito. É necessário, então tem que ter. Aí vai muito da estrutura da empresa também, né, do nível de responsabilidade. Para setor privado, o céu é o limite, mas também para chegar nesse lugar lá também é um longo caminho, né? É isso mesmo. E cursos, tá, pessoal? Se for fazer a LEC, os cursos não são muito caros lá, tem uma prova de certificação, você faz a prova em Cuiabá, tem um polo da FGV, você pode, de repente, você está formando, já tem uma certificação em compliance, se você quiser. Eu acho que está na faixa de R$1.800, R$2.000, eu não lembro. Então, assim, parcela no cartão. É um curso bacana no currículo. Tem outros cursos na área de compliance, só que assim, eu não vou mentir para vocês. A área de compliance e de governança é uma área de cursos caros. A maioria, não sei se a professora já chegou de olhar, são cursos bem caros, né? Então, eu estou dando uma dica dos cursos mais baratos. Muitas empresas pagam para os seus profissionais, né? Mas, assim, o investimento profissional nessas áreas é bem alto. A gente já está babando agora, né, Rodrigo? Depois dessa, a gente já está repensando aqui. Professora, a senhora quer fazer alguma fala final? Não, só quero agradecer e que bom que hoje apareceu bastante gente, porque, Rodrigo, esse povo só quer assistir a aula gravada, hoje até que veio bastante aqui. Tem quantos alunos? Tá com 15 aqui aparecendo, mas
Bom, eu ainda não sei de fato quantos alunos estão fazendo. Tem acho que 22 matriculados, mas eu acho que está praticamente todo mundo aqui dos que estão fazendo mesmo. A turma cheia é quanto normal? Se fosse preencher todas as vagas? 30? São 60 vagas no primeiro ano, mas aqui já é quarto ano. Mas no direito é 45, é realmente bastante, pouca gente, né? Já reduziu bastante, né? Vai reduzindo. E outra questão também é que agora é 2020/1, não, /2, né? 2. A gente está acabando 2020 agora. E daí essa disciplina já é a segunda vez que está, porque ela primeiro foi opcional, aí agora que é obrigatório. Então, parte da turma já fez o ano passado. Então, por isso que está pouco também. Mas deve ter ao todo, uns 40 formandos agora. Amém. Entendi, legal. Lá no direito também não reduz tanto assim, mas tem essa redução. Outra coisa que eu quero falar para vocês de dica profissional, não sei se vocês já leram, né? Tem várias reportagens que falam que contador vai acabar, auditor vai acabar, né? Por causa da tecnologia da informação. Mas esse material do IA mesmo, que a gente lê às vezes internacional, eles falam que acaba aquela vertente mais tradicional. Acaba assim, né? Vai reduzir bastante. Você sabe que até sapateiro ainda existe hoje, Uber tá ainda, existe taxista, quer dizer assim, reduz bastante, né? Mas o que eu li é que nessas áreas a gente tem que saber que às vezes tem os filões, né? Então, por exemplo, um dos profissionais em qualquer área que hoje está sendo bem valorizado se você conseguir aliar a sua atuação a uma visão de analista de riscos. Analista de risco é uma profissão em evidência, né? Dentro da auditoria interna também, pessoas que trabalham com esse viés mais de inovação, uma linguagem mais proativa, de promoção de mudanças, né, na organização, eles falam que isso daí pode ficar tranquilo, que computador nenhum vai substituir. Então, e no Brasil a gente sabe que esse processo é um pouco mais lento, né? Mas, assim, eu não conheço toda a área de contabilidade, mas até na minha antiga área, que era comunicação, você vê, hoje, um cara que tem um canal no YouTube, ele não precisa trabalhar numa Globo, numa Folha de São Paulo, ele tem uma audiência gigante, ele está ganhando muito dinheiro, você vê como que mudou. Sim. E não precisa nem ser jornalista. Eu estou te dando um exemplo, né? E, às vezes, você pode atuar a sua profissão que você forma com outras coisas. Por exemplo, não é porque você forma no clássico, em contabilidade, você vai atuar numa atuação clássica. Eu tenho um colega, para encerrar aqui um exemplo, que ele formou comigo, eu formei em jornalismo, e ele formou em rádio e TV. Só que ele foi para São Paulo, ele chegou de morar no exterior, trabalhou em grandes empresas multinacionais, e que ele falou, e começou a trabalhar com responsabilidade social corporativa, que quem vem da comunicação tem uma facilidade, porque ele desenvolvia projetos. E aí você tinha que lidar com público, com sociedade ali, né, os stakeholders da organização, atuar com comunicação interna, divulgação. Hoje ele tem uma consultoria que ele atende, eu não vou falar nomes porque ele não tem uma empresa, ele é uma pessoa que tem um CNPJ e ele monta a equipe que ele monta no exterior inteiro, ele tem contatos para atender grandes corporações e monta projetos de responsabilidade social corporativa. Quem que imaginou que ele ia trabalhar com isso durante a faculdade? Ninguém, ele está muito bem, inclusive, né? Assim, deve ganhar aí, pelo que eu já perguntei para ele, apertando o pessoal fala, na faixa aí dos seus 25 mil, né, mês, né? Essa é a realidade, né? É por aí. Não que algumas áreas dentro da contabilidade, realmente, eu também acredito que no médio prazo vão deixar de existir, mas vão surgir outras que vai demandar desse conhecimento da contabilidade para seguir, igual a área que o seu amigo trabalha, nem se imaginava na graduação que o conhecimento dele ia ter essa demanda para essa função. E é bem isso, a gente vai se ajustando. Tem que estar aberto para mudança, igual você falou. Está tudo mudando e a gente vai ter que ir mudando junto. Bom, Rodrigo, nós agradecemos a sua apresentação. Pelo que a gente está vendo, os colegas gostaram tanto que não tem perguntas, nem no âmbito de carreira. Você já respondeu tudo. Também se deve ao fato de você já ter uma larga experiência, né, no assunto, e ser uma das referências lá na CGE. Então, nós, eu e a Thaís, agradecemos muito.
a participação. Ainda bem, ficamos até lisonjeados de saber que é a primeira vez que você faz alguma fala para o UFMT. É a primeira vez, né? Então, seja com o pé direito, né? Que a partir do nosso convite você passa outras, né, professora? Até mesmo nessa disciplina com a professora Fernanda, eu acredito muito que não vai ser a primeira, né, a última. E eu espero, professora, que a gente tenha honrado com chave de ouro, né? Com o pé direito, porque foi a primeira. Olha, próximas equipes vão agora, olha o nível que começou, gente. Vão ter trabalho agora, hein? E eu agradeço também a minha colega Thaís, nós duas, né, Thaís, para elaborar, para pensar tudo isso. A gente teve que sentar e pensar qual era o perfil. Thaís, você quer terminar a fala? Olha, foi muito bom. Só temos a agradecer mesmo a paciência, a disponibilidade em plena segunda-feira. Só agradecimentos mesmo. Muito contente. Eu espero que todos também. Ok. Tudo certo. Então, muito boa noite a todos. Fazer alguma fala final? Não. Só tá tudo ok. Então tá bom. Então a gente agradece. Pessoal. Obrigado, viu? Até mais. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.